Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 1, 2 e 3. Está escrito assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse-me: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Então, desocupe as tuas mãos, vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Bem alto, bem forte, diga glória ao teu nome, Senhor. Pode ter certeza que Deus está ouvindo o teu louvor, as tuas palmas. Então abre a tua boca e diga glória ao teu nome, bendito seja o teu nome. Senhor Deus, nós vamos pregar a tua palavra, que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós. E que a tua palavra, ao ser enviada, prospere naquilo para o qual está sendo mandada, porque ela de maneira nenhuma volta vazia. Antes, meu Deus, abençoa o teu povo, os que vão ouvir nesta igreja, os que vão ouvir pelo rádio, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. A terra de Moriá, a terra que eu te mostrarei. Moriá quer dizer que eu te mostrarei. Deus está mandando Abraão fazer uma coisa no Monte Moriá. Na verdade, a terra de Moriá é uma cadeia de montanhas, são várias montanhas. Mas o local onde Abraão vai fazer o que Deus está mandando se tornaria um dos lugares mais sagrados do mundo. Porque ali em Moriá, onde Abraão vai fazer o que Deus está mandando, mais tarde, o rei Davi, descendente de Abraão, tem a visão de um anjo, e ele entende que naquele local em que está o anjo, ele deve ir e fazer uma oferta especial a Deus para cessar a praga em Jerusalém, porque muita gente estava morrendo. Então, quando o rei Davi faz aquela oferta ali naquele local onde estava o anjo, ele achou que aquele local era especial, porque era o mesmo local onde Abraão, séculos antes, tinha oferecido o seu filho Isaque. Ali, ele sentiu de Deus de construir um templo. Mais tarde, em Moriá, Salomão iria edificar o seu templo, um templo a Deus. Esse templo seria destruído mais tarde e reconstruído futuramente e embelezado por Herodes. Neemias iria reconstruí-lo, mas Herodes iria dar o acabamento. Então, esta montanha de Moriá, este local chamado Moriá, acabou sendo altamente valorizado no mundo espiritual. Porque lá na origem, quem transformou aquele lugar num lugar especial foi Abraão com a sua fé. Então agora nós vamos ver o que Deus pede a Abraão e ele vai fazer na montanha de Moriá. Hoje, ali em Moriá, não existe mais o templo de Herodes. O templo foi destruído no ano 70 da nossa era. E mais tarde os árabes construíram uma mesquita. Estivemos dentro da mesquita, lá em Jerusalém, e vimos a pedra de Moriá. Aquele local se tornou sagrado para 3 religiões que acreditam num único Deus. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Essas 3 religiões acreditam num Deus único, num Deus invisível, Criador dos céus e da terra. E o motivo pelo qual
essas três religiões são chamadas monoteístas, é por causa de Abraão, que foi a primeira pessoa no planeta a acreditar num único e verdadeiro Deus. Porque quando Abraão tinha 75 anos de idade e morava lá na Babilônia, a Babilônia era um poço de superstição. Haviam deuses para tudo quanto era negócio. Tinha Deus do mar, Deus da terra, Deus do céu, Deus da montanha, Deus das árvores, Deus da fertilidade, Deus da lavoura, Deus da tempestade, Deus da guerra. Tinha Deus para tudo. E as pessoas adoravam imagens de pessoas ou de animais e reverenciavam aquelas imagens. E Abraão, vivendo na Babilônia com 75 anos de idade, ele achou que aquilo não era fé, que aquilo não estava certo. No seu coração, ele sentia que a adoração dos cidadãos da Babilônia não era uma adoração que salvava, antes, pelo contrário, escravizava. E Abraão começa a sentir necessidade de compreender quem é Deus. Afinal de contas, quem criou tudo? Quem é o único e verdadeiro Deus? Será que existem tantos deuses como na Babilônia estão afirmando? E Abraão começa a sentir que tem coisa errada ali. Aquilo não está encaixando. As pessoas faziam estátuas de bezerros e se ajoelhavam na frente das imagens. As pessoas faziam estátuas de homens com cabeça de águia e diziam que era um Deus. Faziam estátuas de homem com cabeça de leão e diziam que era um Deus. Então Abraão falou, puxa, mas isso não pode ser Deus. E Abraão começou a sentir um vazio muito grande, uma necessidade de descobrir a verdade. E foi nesta hora que Abraão ouviu pela primeira vez uma voz que não saía de boca nenhuma. Uma voz que não estava saindo da garganta de ninguém. Uma voz que falou dentro de Abraão. Só ele ouviu aquilo. Uma voz que deu uma ordem poderosa e quando ele ouviu aquela voz, ele sentiu que era Deus. Ele sentiu que era o único e verdadeiro Deus. E ele resolveu acreditar. Ele resolveu obedecer o que a voz estava mandando. E foi assim que ele iniciou um processo de obediência. A voz disse para ele, Abraão, sai da Babilônia, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí surge a primeira noção para Abraão de Moriá, porque Moriá quer dizer o lugar que eu te mostrarei. Então Abraão, sem ter uma Bíblia Sagrada, sem ter uma palavra nas mãos, Abraão começa a caminhar pela fé. Abraão hoje é chamado de pai da fé, porque foi a primeira pessoa a acreditar num único Deus, Criador de todas as coisas. Foi a única pessoa a seguir o que esta voz lhe falava e a obedecer, mesmo não vendo nada, porque todo mundo queria ver para crer. E Abraão foi a primeira pessoa que não precisou ver para crer. Ele acreditou. E é difícil quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela acreditar. Porque é um mistério nisso. Somente o espírito da pessoa pode realmente confirmar se é Deus ou não. Às vezes a pessoa escuta uma voz, mas é voz do além. A pessoa às vezes escuta vozes e são vozes de espíritos maus. Mas quando a voz é de Deus, quando Deus fala, a pessoa sente no seu coração que aquilo não é das trevas, aquilo é de Deus. Abraão sentiu isso no seu coração e resolveu sair da Babilônia. Você foi criado numa religião, você nasceu numa religião e te deram a coisa pronta. Te ensinaram rezas, te ensinaram rituais e você cresceu dentro daquilo, mas alguma coisa lhe dizia que aquilo não estava certo. Você sentia dentro do seu coração, puxa, mas está errado isso, não pode ser verdade. Eu não me conformo com um negócio desse. E você começou uma busca. Intuitivamente, você começou a procurar a verdadeira razão de tudo isso. Quem é o verdadeiro Deus? E essa tua sede, essa vontade de descobrir a verdade foi
provocando em você uma curiosidade. E você começou a visitar um lugar, visitar outro, ir aqui, ir ali. E você foi pesquisando, foi procurando. E você viu que a terra se transformou numa verdadeira Babilônia. Tem tanta religião, tem tanta igreja, tem tanta gente falando tanta coisa. Mas qual é a verdade? Você queria descobrir a verdade. Até que um dia, eu não sei se alguém foi usado, ou se você ouviu através do rádio, ou se foi através da televisão, mas um dia você ouviu uma voz que testificou dentro do teu coração que aquilo era verdade. Mas não era a voz que saía da boca de um homem, não era a voz que saía da garganta de qualquer pessoa, mas a voz que você ouviu falou fundo no teu coração e você teve certeza que era a voz do único e verdadeiro Deus. E aquela voz falando com você fez você caminhar pela fé. Eu sou filho de pastor, mas eu não frequentava a igreja. Fiz tudo de errado que você pode imaginar, menos roubar e homossexualismo. Isso eu nunca fiz. Não matei ninguém também, mas mergulhei fundo no mundo na minha juventude. Eu não queria saber nem de igreja, nem de Bíblia Sagrada, não queria saber de nada. Eu queria curtir a vida. Só que a pessoa ela vai se destruindo, ela vai afundando, ela vai se acabando. E às vezes uma pessoa com 20 anos de idade, que deveria estar no vigor da vida, querendo viver intensamente, a pessoa já começa a pensar em morrer. E assim estava a minha vida. Com 20 anos de idade eu achava que morrer era bem melhor do que viver, porque não estava sendo feliz. Um dia eu acordei de madrugada, abri os olhos no meio da noite e comecei a pensar na minha vida e comecei a chorar muito, sozinho, no meio da escuridão, uma angústia, chorava. Está errado, não está certo, eu não fui criado para isso, não nasci para isso. E essa não é a vida que eu queria e estou chorando e a minha vida passando na minha frente. Tantas experiências com tão pouca idade. E de repente, houve um silêncio muito grande, não apenas no quarto, mas dentro de mim. Parou toda aquela perturbação, aquela agitação, tudo aquilo parou. Uma paz tremenda. Um silêncio que eu podia nadar nele. Era um silêncio que me dava paz. Eu nunca tinha sentido tanta paz. Eu me senti de repente abrigado nos braços de alguém. Eu escutei uma voz no meio da noite. E eu nunca mais vou esquecer esta voz. A primeira vez que ela falou comigo. Uma voz doce. Uma voz firme. Cheia de autoridade. Uma voz que quando eu ouvi, mexeu comigo. Esta voz disse: em 60 dias eu te libertarei. E eu falei, será? Será que em 60 dias a minha vida pode mudar? Será que em tão pouco tempo minha vida pode ser libertada, eu ter a alegria de viver em 60 dias? Eu marquei direitinho a data, dia 17 de maio. Eu falei, eu quero ver como é que vai estar a minha vida dia 17 de julho. E o ano era de 1976. Eu não lembro o dia que eu fui batizado nas águas. Eu não lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Às vezes eu não lembro nem o dia do meu aniversário. Mas o dia que eu ouvi a voz eu lembro. Porque foi a voz de Deus que me resgatou das trevas. Que falou, você é meu. Eu vou te libertar, eu vou te transformar. E o que ele prometeu, ele fez. Abraão entrou nesse processo, ouviu uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. E Abraão começa a acompanhar esta voz. E aí, onde a voz mandava ele ir, ele ia. Levanta, Abraão, vai, peregrina. E quando Abraão estava lá numa terra deserta, a voz disse para ele, está vendo toda essa terra? Peregrina por ela. Anda por onde você puder andar. Porque eu sou o possuidor da terra. Eu sou o dono de todas as coisas. E esta terra que você está pisando, eu vou dar para você e para a tua descendência. A Bíblia diz que Abraão, neste momento, acreditou, porque ele saiu, andou, mas
como possuir uma terra e que vai dar para os meus descendentes, e eu só posso me tornar proprietário se eu tiver herdeiros? O que adianta ser dono? A gente quando morre não leva nada. Eu tenho que ter herdeiros. E Deus falou que vai dar para mim e para os meus descendentes. Mas Abraão já está com mais de 75 anos de idade. E não tem filhos. A esposa dele, 10 anos mais jovem, não é mais tão jovem também, porque ela tem 65 anos de idade. E é estéril. A vida inteira Abraão quis ter um filho, não conseguiu. Mas aí Deus aparece para este homem, chamado Abraão, e diz: eu vou te dar descendentes, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. A voz fala para ele: eu vou fazer você uma pessoa fecunda. Eu vou fazer saírem muitos descendentes de um só homem. Farei milhões e milhões saírem de você. Abraão só queria um filho, mas Deus prometeu tirar milhões dele, fazer milhões surgirem através dele. Como que isso é possível? Abraão está no começo da fé. E no começo da fé, a gente faz cada bobagem. Quando eu lembro, no começo da minha fé, as besteiras que eu falei, as coisas erradas que eu pensei a respeito de Deus, o meu interesse. Quando eu lembro disso, mas é coisa de novato, é coisa de novo convertido. Abraão aqui, ele se comporta como novo convertido. Veja comigo no capítulo 15, a partir do verso 1, o que Deus falou. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Puxa, que palavra fora de série, a voz que ele está ouvindo, a palavra do Senhor. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? A gente, quando é novo convertido, a gente só quer receber, né? A gente trata Deus com uma distância. Você viu como ele tratou? Senhor Jeová, excelência. Não é? Isso não é temor, é distância. É distância. Ele não tem intimidade com Deus ainda. Ele está ouvindo a voz, está aprendendo a andar, mas ele ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus. E quando Deus fala: Abraão, eu estou contigo, eu sou teu escudo, não temas, a tua recompensa vai ser grande. Ele diz: Senhor, que me hás de dar? Desde quando procura Deus no começo é só para pedir. É ou não é? Quem que veio pela primeira vez na Paz e Vida um dia só para pedir bênção? Levante a mão. Pastor, eu vim para... Pode ser sincero. Pode ser... Aí, de cada 100, 99. É verdade ou não é? Porque a gente... Outro dia uma mulher falou assim para mim: pastor, o meu marido bebe. Mas se Deus libertar o meu marido da bebida, eu me batizo nas águas. Eu fiquei olhando para ela. Falei: puxa, tadinha, ela está bem intencionada. Mas ela não sabe que não é Deus que precisa dela, é ela que precisa de Deus. É verdade ou não é? A outra chega e fala assim: pastor, olha, eu estou com um câncer aqui, eu vou morrer. Olha que absurdo o raciocínio do novo convertido. Pastor, eu estou com câncer, o médico já me desenganou. Mas se Deus me curar, eu vou me batizar nas águas, eu vou virar crente. Você tem que se batizar correndo, porque você vai morrer. Você tem que aceitar Jesus rápido, porque senão você vai para o inferno. E olha só, o novo convertido, ele acha que está prestando um favor para Deus. É verdade ou não é? Às vezes a pessoa chega e me fala umas coisas assim, eu não critico, eu não brigo. Mas eu vejo que o novo convertido, ele comete erros grosseiros. Deus está falando coisas tremendas para Abraão, quer abençoá-lo. Ele fala: Senhor Jeová, o que me hás de dar? Só quero usar Deus. Às vezes quando a gente fala: quem vai aceitar Jesus como Salvador? E essa pergunta está errada, né? Quem vai aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus como Salvador? A gente precisa perder a mania de falar assim. É costume e errado. Porque não tem cabimento. A pessoa está com a vida no vício, na bebida, nas drogas, na prostituição, no pecado. Está com a vida arrasada, na miséria, na pobreza, pensando em suicídio. E chega na hora, a gente oferece Jesus para ela como se Jesus fosse um coitadinho.
Ó, quem quer aceitar esse coitado aqui, que morreu na cruz? Quem quer aceitar esse Jesus? E a pessoa, com a vida arrasada, doente, no pecado, no vício, faz charminho. Eu vou pensar. A culpa é do pregador. Pregador que tem que corrigir. Meu querido, você que está com a vida arrasada, na miséria, na doença, na pobreza, tudo dando errado, saiba disso. Pergunta se Jesus quer aceitar você do jeito que você está. Porque se Jesus te aceitar, Ele vai fazer da tua vida uma bênção poderosa. Ele vai curar tua doença. Ele vai sarar a tua enfermidade. Ele vai abençoar a tua vida, o teu trabalho, a tua saúde, tudo. Mas não é mesmo? Às vezes o pregador ensina a igreja errado. Eu preciso corrigir. Eu estou tentando mudar. Eu não pergunto mais, quem é que quer aceitar Jesus como Salvador? Que é isso? Jesus é o Filho de Deus, ressurreto, glorificado, está sentado à direita do Pai, recebeu todo o poder no céu e na terra, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É você que tem que receber, é você que tem que entregar sua vida para Jesus. Olha, Jesus não precisa de você. Se você não entregar a tua vida para Jesus, Ele vai continuar lá na glória. Ele vai continuar sendo o Rei dos Reis, as chaves da morte e do inferno nas mãos dEle. Poder e controle sobre tudo e sobre todos. Se você não entregar a tua vida para Jesus, Jesus não vai mudar nada a situação dele, mas a tua muda. Se você não entregar a tua vida para Jesus, você vai para o inferno. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, olha o que Ele diz para você. Você que está falando, será que Ele me aceita então, pastor? Eu não presto, eu não valho nada. Jesus disse assim, todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, não se preocupe, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Venha do jeito que você está, porque o Senhor Jesus te recebe e jamais Ele vai te abandonar. Aí o Abraão, Senhor, que me has de dar? E olha a queixa dele. Abraão aqui já está rico. Está vencendo guerras. Está vencendo inimigos. Está prosperando. Ele que saiu da Babilônia com a esposa e o sobrinho Ló. Agora está cheio de empregados, gados, ovelhas, camelos, jumentos. E o homem está rico, o homem prosperou muito, abençoado por Deus. Mas ele quer uma coisa, uma só. Ele disse assim, pois eu ando sem filhos. Eu ando sem filhos, eu não tenho filhos. E ele fala assim, disse mais Abraão, eis que não me tens dado semente. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro, o meu mordomo Eliezer. Meu Deus, o que adianta eu possuir tantas coisas? Quem vai herdar tudo isso vai ser o meu mordomo, o meu escravo de confiança. O Senhor não tem me dado filhos. Aí Deus anima Abraão e promete mais do que um filho. Acompanhe comigo no versículo 4. E eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, o Eliezer, o teu escravo, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E a voz está falando com Abraão à noite dentro da tenda. Aí a voz diz para ele, Abraão, sai da tenda, olha para o alto. E lá o céu é bonito, viu gente? Eu estava ali à noite, assim, mais de meia-noite, naquele lugar deserto, lá no Sinai, deserto puro, não tem uma casa, nada, raro. Ali tudo escuro, e você olha para a noite, assim você olha para o alto, as estrelas brilham do jeito que eu nunca vi aqui no Brasil. Talvez tenha lugar do Brasil tão limpo como aquele, mas ali você não vê uma nuvem, você não vê poluição, não tem fumaça, o céu parece que foi pintado pela mão de Deus, as estrelas brilhando, você vê o brilho assim bem nítido. Então Deus chama Abraão para fora e diz assim, Abraão,
Conta as estrelas, se é que você pode. E Abraão começa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ih, perdi a conta, aquela eu já contei, ih, me confundi. Vamos de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E Deus fala, vai contando, Abraão. Vai contando. E ele vai contando, ih, perdi 359, mas acho que aquela eu já contei. Começar tudo de novo. E Deus vai contando. Se é que você pode contar, Abraão, você está me pedindo um filho, mas eu vou fazer de você um homem fecundo. Eu vou fazer milhões saírem das tuas entranhas. Reis e rainhas procederão de ti. Abraão, você quer só um filho? Eu vou dar muito mais para você. Você que está aqui nesta igreja, o que você veio buscar? Um milagre? Tudo bem, isso é fichinha. Mas Deus vai fazer muito mais pela tua vida. O Deus de Abraão, o Deus do impossível, o Deus da multiplicação, Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Você não sabe. Como você é novo convertido, você não sabe. Deus tem coisas tremendas para a tua vida. O novo convertido pensa pequenininho. Eu quero um filho. Um filho. Deus fala, o que eu vou te dar? Olha essas estrelas aí. Você veio só buscar uma bênção. Só uma, pastor. Se Deus me fizer isso, já estou feliz. A mulher, pastor, eu já notei 23 bênçãos. Uma melhor que a outra. E olha, 23 é só o começo do diário dela. Porque Deus vai escrever muita bênção ainda na vida daquela mulher. Deus vai escrever muita bênção na tua vida. O que você quer, Deus vai te dar. Deus vai fazer algo tremendo. Mas Deus, quando chama uma pessoa, Ele não quer fazer uma coisinha de nada. Ele quer fazer algo assim que entra para a história. Já pensou nós aqui vivendo aproximadamente 4.000 anos longe de Abraão? Estamos, segundo alguns historiadores, a 4.000 anos de distância de Abraão. E a bênção que Abraão recebeu há 4.000 anos atrás está valendo até hoje. Você vai receber uma bênção tão tremenda, que vai se multiplicar em tantas outras bênçãos, que você vai ficar contando o resto da tua vida, vai contar para os teus filhos, vai contar para os teus netos, para os teus bisnetos, e você vai dizer, olha, eu encontrei o Deus invisível, o único e verdadeiro Deus. Quando Abraão falou assim, como é que vai ser isso, meu Deus? Como é que o Senhor vai me dar tantos filhos e descendentes iguais a dessas estrelas aí? A bênção está lá no alto, né? Ainda é uma coisa inalcançável. Porque Deus, quando mostrou as estrelas para Abraão, Ele falou, olha, teus descendentes serão assim numerosos. Aquilo era uma pregação, era um sermão, era uma ilustração. Toda noite agora, quando Abraão olhava para o céu, ele falava, eu vou ter tantos descendentes como estas estrelas. O céu estrelado era uma mensagem diária que mantinha viva a fé de Abraão no Deus invisível. Por isso que Deus mostrou as estrelas. Mas as estrelas estão longe. Quem é que pode tocar as estrelas? É ou não é? Abraão falou, Senhor, como é que vai ser isso? A pergunta é bem essa. Acompanhe comigo o versículo 8. Você vê que ele não tem intimidade com Deus. E disse a Abraão, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Interessante é a resposta que Deus dá. Acompanhe, é importante, o versículo 9. E disse-lhe Deus, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. Ao invés de Deus falar, Abraão, olha, eu vou engravidar lá a Sara, que é estéril, em tal época eu vou fazer isso, eu vou fazer assim, 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 deixa comigo. Quando Abraão pergunta, como que isso vai ser? Abraão quer detalhe. E o que é que Deus responde para Abraão? Deus pede uma oferta. Abraão pergunta, como é que vai ser isso? Toma-me um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Quer dizer, desde o maior animal que Abraão tinha ali na sua agricultura, até o menorzinho que ele tinha. Até o menorzinho. Deus pede uma oferta para Abraão que abrange tudo. Tudo que ele possuía. Desde a maior, que é o bezerro,
até o menor da pombinha. Quer dizer, Deus quer aquilo. Mas será que não está havendo algum engano? Não, está aqui a palavra de Deus. Senhor, como é que eu vou ter muitos filhos? Como é que vai ser isso? Quando Maria fez essa pergunta para o anjo, para saber como é que ela engravidaria, o anjo falou, virá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Por que Deus não respondeu assim para Abraão? Falou, Abraão, eu vou com a minha virtude sobre a Sara e a Sara vai gerar um filho. Mas Deus pede uma oferta. Por quê? Porque tem uma coisa importante que o novo convertido, e mesmo o mais antigo que não sabe, precisa saber. Que a oferta é importante, que a oferta é necessária. Não porque Deus precisa, mas para que a pessoa aprenda a sujeitar o que tem ao Deus poderoso. E a maneira como Deus pediu, que Deus falou, toma-me um bezerro de 3 anos, Deus está falando, toma de mim. Deus não falou, traze-me. Ele falou, toma-me. Quer dizer, pega de mim mesmo. O que Abraão, que quer a terra, que Deus falou, vou te dar essa terra, Abraão, eu vou te dar um filho. Por que Deus vai querer um bezerro, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e uma pombinha? Quem é dono da terra é dono de todas as outras coisas. Leia o Salmo 24, verso 1. O que está escrito ali? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo o que neles há. Quer dizer, Deus é dono de tudo, tudo que está no mundo. O que Deus está querendo com esta oferta de Abraão? Deus está querendo mais um bezerro? Não, todos os rebanhos do mundo são dele. Deus está querendo mais uma cabra? Não, todas as cabras do mundo são dele. Deus está querendo mais uma ovelha, um cordeiro? Todos os cordeiros são dele. Quem possui o maior rebanho do universo é Deus. Para que Ele quer mais um cordeiro? Para que Ele quer uma rolinha, uma pombinha, se todas as aves do planeta são dele? O que Deus está querendo ensinar para Abraão e para você? Deus está querendo ensinar a mordomia. A pessoa entender que aquilo que ela tem, ela pensa que é dela, mas na verdade não lhe pertence. Aliás, nós não possuímos nada. Você não é dono de nada. Pode ter certeza, paletó de defunto, o bolso é costurado. Não vai dinheiro. A defunta, quando morrer, ela vai estar super maquiada, vai estar até coradinha com a maquiagem que vão fazer na defunta. Mas não vai ter um tostão no bolso, é verdade ou não é? E nunca um caminhão de mudança acompanha o funeral. Você já viu algum defunto ser sepultado com a escritura da casa? Com a escritura do terreno? Com a escritura do apartamento? Com o talão de cheque? Já viu algum defunto ser sepultado com talão de cheque, com cartão de crédito? Não leva a nada disso. A pessoa não entende isso. Deus está mostrando para Abraão. Toma-me um bezerro de 3 anos. Toma de mim, Abraão. Aprenda isso, Abraão. Todos esses rebanhos que você tem, esse gado, fui eu que te dei. Toma um dos meus lá e dá para mim. Amém? Está aprendendo? Abraão está aprendendo que tudo é de Deus. E Deus está respondendo com essa oferta. Veja em Lucas capítulo 6, versículo 38, quando o Senhor Jesus ele fala a respeito também desses assuntos de mordomia cristã. A maneira dele falar explica direitinho. Está escrito assim, ó. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Jesus ele manda dar. E aqui Deus está mandando Abraão dar. Mas o que Abraão quer? Ele está querendo um filho. Deus falou, vou te dar mais do que um filho. Mas como que vai ser isso, meu Deus? Toma-me um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, toma-me um cordeiro de 3 anos, toma-me uma rolinha, toma-me uma pombinha. Quer dizer, toma de mim mesmo. Abraão está entendendo que se ele quiser a terra é de Deus. Se ele quiser um filho, Deus é o dono da vida, é Ele que vai dar o filho. E quando Deus pede para entregar uma oferta, Deus não está pedindo uma coisa que a pessoa tem. Deus está mandando trazer uma coisa que o próprio Deus
deu para a pessoa. Amém? Você não é dono nem da tua vida. Você não é dono nem da tua alma. Você não é dono nem do teu destino, sabia disso? Nós não possuímos controle sobre nada. O único que possui todas as coisas é Deus. Então Deus está mostrando isso para Abraão. E aqui no capítulo 17, Deus mostra uma outra coisa. Ele muda o nome de Abrão, que quer dizer pai das alturas, para Abraão, acrescenta um A, que significa pai das multidões. E você vai ver a realização desse nome um pouquinho mais para frente, se eu não me esquecer de te contar. Por que Deus fez essa mudança? Vou dar uma dica para você só perceber. O nome de Abrão quer dizer pai das alturas. O que Deus mostrou para ele? As estrelas do céu. Olha só os teus descendentes. Mas ele pode alcançar? Alguém pode tocar uma estrela? Pai das alturas. O que adianta ser pai das alturas, mas você não está na minha mão? Deus está mudando o nome dele para Abraão, pai das multidões. Daqui a pouco você vai ver por quê. Me lembra se eu esquecer, tá? Mas Deus quer um concerto, uma aliança com a pessoa que ele está desejando abençoar. No caso de Abraão, quando ele mudou o nome aqui, veja o que Deus diz no capítulo 17, quando Deus volta a insistir com Abraão sobre tudo que ele vai dar. No versículo 5, Deus diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus quer um concerto. Abraão, eu vou dar essa terra para você. Você vai ter reis, que serão teus descendentes. Rainhas serão tuas descendentes. A tua semente vai ser multiplicada, mas eu quero um concerto com você e com a tua descendência. Para dar essa terra, Abraão, eu quero esse concerto primeiro. Eu quero esse compromisso. Deus chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Foi assim que ele fez na criação. A terra era sem forma e vazia e Deus foi chamando as coisas do nada. Quando Deus pediu para Abraão esse compromisso, Deus estava querendo, na verdade, que Abraão já considerasse a bênção concedida como algo que já foi conquistado. Abraão, eu quero esse concerto com você e com os teus descendentes para te dar essa terra. Só que Abraão ainda não tem a terra e Abraão ainda não tem filhos. Mas Deus está tratando como se Abraão já tivesse. Vê se você entende. Jesus esclareceu um pouquinho mais sobre isso quando ele falou assim: quando você orar e quando você pedir, quando você falar, creia que se fará aquilo que você diz e te será feito. Deus, ele trata das coisas que não são como se fossem. Quando Deus olhou para a terra sem forma e vazia, tudo escuro, ele falou: haja luz, e houve luz antes do sol nascer, antes do sol ser criado. Quando Deus olhou a terra seca, esturricada, Deus falou: produza a terra erva verde que dê semente. E sem que Deus plantasse uma única planta, uma única semente, a terra começou a produzir. Então Deus, ele chama o que não existe para a existência. Continue acompanhando comigo aqui o versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. E este, Abraão, é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Deus está querendo esse compromisso com Abraão. Deus está falando: Abraão, todo macho que nascer da tua família, dos teus descendentes, tem que circuncidar. É uma operação parecida com a de fimose que a criança faz. É uma marca, é um compromisso, é um concerto entre nós. Me promete, Abraão, esse concerto? Mas Abraão não tem filho.
E Deus já está tratando como se ele tivesse. Ele não tem terra, mas Deus está tratando como se ele já fosse dono da terra. Ele não tem netos, nem bisnetos, nem multidões, mas Deus está tratando como se ele já tivesse. Sabe o que isso quer dizer? Que você entrou aqui nesta igreja, você está com a tua mão vazia, aparentemente vazia. Você entrou neste lugar, está ouvindo a mensagem e você está pensando, ai que bom se Deus me desse isso, se Deus me desse aquilo. Só que Deus está tratando com você como se todas estas coisas já estivessem nas suas mãos. Então você tome posse em nome de Jesus Cristo, porque é assim que Deus chama as coisas que não são para que sejam. Abraão é o pai da fé. Deus está ensinando Abraão a acreditar sem ver. E o mais difícil foi acreditar num Deus invisível. Agora acreditar em descendentes que ainda não nasceu, e acreditar numa terra que ainda não é sua, isso é fácil. Abraão está acreditando. Deus quer que você tome posse das coisas mesmo sem vê-las. E aqui faz um compromisso. Qual é o compromisso hoje no Novo Testamento? O batismo nas águas. A pessoa, ela só se torna filha de Deus depois de se tornar propriedade de Jesus e se batizar nas águas. Não é mais a circuncisão aquela operação, porque agora a mulher também passa pelo mesmo concerto. Quem crer e for batizado será salvo. Hoje é desta maneira que uma pessoa se torna de Deus. Entrega sua vida para Jesus e depois se batiza e persevera até o fim. Mas Deus sempre faz um concerto. E Deus está fazendo com Abraão e quer que esse concerto seja guardado. Lá no capítulo 22, avançando agora. Deus fala, Abraão, tudo que eu te prometi eu já cumpri, hein? Já te abençoei, não abençoei? Olha o tamanho dos teus rebanhos. Abraão, olha a quantidade de ouro e prata que você tem. Olha a quantidade de servos e servas, empregados e empregadas. E olha, Abraão, eu te abençoei que você tem o seu filho Isaque. O teu filho nasceu, está vendo? Abraão tinha 100 anos de idade. Durante 25 anos, Abraão esperou o milagre. Só que agora Deus cumpriu. E o menino já está até grande. Um milagre mesmo que só Deus podia fazer. E Abraão tem esse filho. Depois que ele está super abençoado, Deus chama Abraão e vai fazer um teste com ele. Abraão agora tem mais de 100 anos. Não sei quanto, talvez 114, porque diz que Isaque já é um mocinho. Já é um moço. Talvez por aí 120 anos, sei lá. Mas Abraão está feliz. Deus honrou tudo o que ele creu. Só que agora Deus vai fazer um teste, olha só, com Abraão. E Abraão aprendeu a viver pela fé. O teste que Deus vai fazer com Abraão, Deus já sabe o que vai acontecer. Porque Deus sabe o que era, o que é e o que será. Amém, igreja? Você acredita nisso? Deus sabe o que foi, o que é e o que será. Então, quando ele vai propor um teste para Abraão, Deus já sabe o que Abraão vai fazer. Deus já sabe qual vai ser a atitude de Abraão. E para que o teste então, pastor? É que nem o teste com Jó. Deus, quando permitiu que Jó fosse tocado e provado, e ficasse doente e perdesse tudo, Deus já sabia qual seria a atitude de Jó. Então para que o teste? Para que a prova? Não é Deus que quer saber. É a pessoa que está no teste que tem que saber até onde vai a sua fé. É na hora do teste, é na hora da aprovação, que a pessoa fica sabendo se a sua fé é uma fé viva ou é uma fé morta. Se a sua fé é capaz de grandes coisas ou se a sua fé é uma fé que não dá para nada, é uma fé covarde. É uma fé que não pode suportar a quantidade de bênçãos que Deus quer dar. Então Deus testa uma pessoa e Ele faz isso com todo mundo, você pode ter certeza. Deus não muda o estilo dele, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para todo mundo, Deus faz um teste. Na parábola do semeador, Jesus contou isso. Que uma parte da semente caiu na beira do caminho, mas
Quando surgiu o sol, queimou a plantinha porque não tinha raiz. E Jesus explicou que o sol era a provação. Todo mundo passa num teste para ver se vai aguentar. Mas Deus quer saber isso? Não, Deus já sabe quem aguenta, quem não aguenta. Quem precisa saber se aguenta é a pessoa que está no teste. Então o teste é para a fé de Abraão ser aperfeiçoada. E o homem já está treinado, o homem já aprendeu a acreditar, o homem já aprendeu a viver pela fé. Ele é uma bênção. Abraão é uma bênção. Agora Deus fala, Abraão, pega o teu único filho. Aquela voz, hein? Aquela voz. Quando essa voz fala, não dá para você imaginar que é outro. A voz falou, Abraão, me pega o teu único filho, o Isaque. Deus ainda dá o detalhe, eu quero o Isaque. Aquele que tu amas e me oferece em holocausto. Me dá ele em oferta na montanha de Moriá, que eu te mostrarei. E Abraão, neste momento, prepara tudo e vai fazer o que Deus está pedindo. Por que Abraão está tomando essa atitude? Abraão não foi lá conversar com a Sara. Sara, olha, eu já estou com 120 anos, eu estou velho, e eu não sei se eu estou gagá ou se Deus falou comigo, mas eu ouvi a voz dizendo para eu pegar o nosso filho Isaque, ir até Moriá, e ali oferecê-lo em sacrifício, em holocausto. Abraão não foi perguntar para Sara, porque ele sabia que ele não estava louco. Ele sabia que Deus estava falando com ele. E se ele vai contar isso para a esposa, a Sara não ia deixar. Porque mãe é apegada com o filho. Ela ia dizer, Abraão, você ficou louco. Você não vai pôr a mão no meu Isaque, não. É o único filho que eu tenho. Que loucura é essa? Você vai querer matar o nosso filho na montanha de Moriá? Mas nem que Deus pediu, você não vai dar, não. Abraão sabia como que era o coração de uma mãe. Por isso que o teste que a pessoa passa é uma coisa pessoal. Você não pode pedir opinião para ninguém. Você não pode chegar para um amigo, para uma amiga, para um parente e falar, o que você acha, hein? Deus está me pedindo tal coisa. Será que é? Será que não é? Porque o teste é entre Deus e a pessoa. E visa unicamente fazer a vida espiritual da pessoa deslanchar. Se ela passar no teste ou ela ser queimada pelo sol da provação, a planta morrer. Porque Deus não vai levar todo mundo com ele. Deus ele está selecionando. Deus está escolhendo, que nem a dona de casa quando escolhe o arroz e tira aqueles que não prestam. Deus ele faz uma escolha, ele aproveita o teste para fazer uma escolha, para fazer uma seleção. Aqueles que não aguentam o teste morrem na fé. Pensam que estão vivos, mas estão mortos. Deus, ele quer fazer a seleção. Então, Abraão, ele não conta nada para Sara. No dia seguinte, ele prepara o jumento. Ele pega a lenha. Porque o sacrifício antigamente era assim. Levava-se um cordeiro, lenha, um cutelo e fogo. Pegava-se o cordeiro, colocava-se sobre a lenha no altar, degolava-se o cordeiro, deixava escorrer todo o sangue do cordeiro, tirava todo o sangue da ovelha, e depois que a ovelha estava ali sacrificada, aquele sangue derramado, ele pegava o fogo e colocava na madeira. E a lenha queimava o cadáver do cordeiro, e aquela fumaça que subia, subia como incenso, como se fosse a oferta subindo para o céu. Então era assim o sacrifício. Abraão, então, no dia seguinte, ele pega o Isaque, não conta nada para o filho do que ele vai fazer, pega 2 empregados, não conta nada para os empregados, pega a lenha, pega o fogo e pega o cutelo e diz, vamos para Moriá. E eles vão caminhando 3 dias. Moriá não é ali, não, é 3 dias de viagem. Quando eles chegam no local, Abraão diz para os moços, vocês esperem aqui que eu vou sozinho com meu filho. E olha que coisa linda que vale a pena você marcar. No versículo 6, estamos em Gênesis capítulo 22, verso 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Quando eles estão quase chegando no Monte Moriá,
que na verdade é uma série de montes, mas esse local que Abraão vai tem uma pedra enorme, que está lá até hoje. Quando eles estão para chegar na pedra, o Isaac falou: pai, eu estou aqui carregando a lenha, o senhor está levando fogo numa mão, o senhor está levando o cutelo na outra, mas pai, e o cordeiro? E como é que nós vamos sacrificar se não trouxermos o cordeiro? Estamos sem o principal, estamos sem o cordeiro. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Abraão tem 120 anos aproximadamente. Isaque deve ter de 14 a 20. Como que um homem idoso pode pegar um jovem forte e amarrá-lo e deitar sobre a lenha para sacrificá-lo, estando já o altar pronto? Natural seria que o Isaque empurrasse o pai dele. Ô pai, o que é? Você está querendo me amarrar? Sai para lá. Não, meu filho, vem cá, você que vai ser sacrificado. O senhor está louco? O senhor quer me matar? Ele podia sair gritando: socorro, socorro, meu pai quer me matar, meu pai ficou louco. Ele podia chegar para os dois moços que estavam lá embaixo e falar: vamos correr, meu pai endoidou, meu pai abilolou, meu pai está caduco, vamos fugir. Meu pai quer me matar, eu sou filho dele, meu pai enlouqueceu. Isaque, sendo jovem, tinha força física, e você sabe que o jovem tem força mesmo. Ele tinha força física para dizer: não, você não vai me amarrar não, não vou deitar aqui não. Mas ele docilmente, como se fosse um cordeiro, se deitou sobre a lenha. E nesta hora, Abraão estende a mão, toma o cutelo, para imolar o seu filho. Isaque está lá, deitadinho, sabendo que ele é o sacrifício. Isso é tremendo, igreja. Deus está se agradando de Abraão de uma maneira que você nem imagina. E o que está movendo a fé de Abraão? Por que Abraão está chegando ao ponto de pegar o cutelo para imolar o próprio filho? Porque Abraão aprendeu a viver pela fé. Porque agora ele conhece Deus. Ele não trata Deus de Senhor Jeová. Ele não trata Deus com distância. Abraão sabe que Deus vai ter duas opções. E Abraão está na fé. Isaque também. Ou Deus na hora vai impedi-lo, porque Deus não quer sacrifício de criança. Deus não se agrada com sacrifício humano, e Abraão já sabe disso, então ele não está preocupado. Ou ele pensa assim: mesmo que eu mate Isaque e verta todo o seu sangue aqui, sobre o altar, e depois coloque fogo no cadáver, e o meu filho seja reduzido a cinzas, eu acredito que Deus é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. A fé de Abraão, ele pensa: de maneira nenhuma Deus vai me pedir uma coisa para eu ficar sem. Deus não é o Deus que subtrai. Deus é o Deus que soma. E Deus prometeu que do meu descendente, de Isaque, será chamada a minha descendência. Então Isaque não vai morrer, é um teste de Deus. Veja comigo o que o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando ele comentou esse caso. No capítulo 11, versículo 17. Olha o que diz aqui: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Quando Deus fala para a pessoa: me dá uma coisa, e Deus quer uma coisa valiosa, ele quer o Isaque. Porque Abraão também era pai do Ismael. Só que o Ismael não foi filho da fé. O Ismael foi um filho do desejo carnal de Abraão pela Agar. E Ismael não era o querido de Abraão. O outro filho de Abraão, esse Ismael,
era escarnecedor, era zombeteiro, era indisciplinado. Ele não era amado. Abraão até desprezava o Ismael por ele ser ruim daquele jeito. Mas ele amava o Isaac, porque o Isaac é bonzinho. Você viu só? Vem cá, meu filho, eu vou te amarrar, você vai ser o sacrifício. Deita aí agora que o papai vai te sacrificar. Eu vou colocar esse cutelo na tua garganta, eu vou tirar todo o teu sangue. O Isaac é um filho obediente. Quando Deus pediu para Abraão um filho amado, ele não quer o Ismael. Porque o Ismael é um filho desprezado. Ele quer o filho amado. Deus não quer uma coisa que a pessoa despreza. Quando Deus faz o teste com a pessoa, quando Deus pede uma coisa, Deus não está querendo algo que a pessoa despreza. Deus quer algo que a pessoa dê valor. Algo que a pessoa queira bem. É isso que Deus quer. Então Abraão, ele está na fé. Pela fé ele ofereceu a Isaac, quando foi provado. Porque ele está acreditando que Deus é poderoso até para dos mortos ressuscitá-lo. Muito bem. Então Abraão está aqui com o cutelo. Eu agora vou sacrificar o meu único filho, o meu filho amado, ou Deus vai me impedir, ou Deus vai ressuscitar o meu filho dos mortos. E acontece a primeira opção. Versículo 11, voltando para Gênesis capítulo 22, verso 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Olha só, Abraão está com o cutelo. Isaac está lá, como uma ovelha para ser morto. A voz diz: Abraão, Abraão. E quando você vê escrito o anjo do Senhor no Antigo Testamento, se refere ao próprio Senhor Jesus antes de nascer em Belém. Então, o anjo do Senhor, ele escuta a voz. Abraão, Abraão, e ele está aqui para matar. Ele para. E ele diz: eis-me aqui, o que é? E o anjo do Senhor diz: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças dano, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Olha só, o anjo dizendo: não negaste a mim, porque temes a Deus. É o anjo do Senhor falando: ele e Deus são um só. Não me negaste. Quer dizer, foi para Deus, mas você não negou ele para mim. Quer dizer, o anjo do Senhor e Deus são um só. Não me negaste o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro de trás dele. Ele olha para trás, pensando que vai ver um anjo. E ao invés de um anjo, ele vê um carneiro. Um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Coisa importante aqui para você aprender. Quando Abraão olhou para trás, pensando que ia ver um anjo, ele viu um cordeiro preso pelas pontas. Vamos agora entender por que Deus está tão feliz com a oferta de Abraão. Primeiro, pela fidelidade. Por colocar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Por amar a Deus mais do que o seu próprio filho. Então Deus já está contente por causa disso. Mas é só por causa disso? Não. Porque agora você vai ver o símbolo disso. Paulo não falou que tudo era uma figura? Como a verdadeira figura nos fala? Primeira coisa, no versículo 6, quando Abraão pegou a lenha e colocou sobre os ombros de Isaac, e ele foi carregando para o local do sacrifício. Abraão é uma figura de Deus. Isaac é uma figura do Senhor Jesus. Isaac carregando a lenha nas costas, em direção ao monte do sacrifício. Ele representa Jesus carregando a cruz em direção ao Monte Calvário, que também é em Moriá. O Monte Calvário lá em Israel, em Jerusalém, fica fora da cidade velha. É um lugar que você não pode subir, você tem que olhar de longe. E ele tem o aspecto realmente de uma caveira. As rochas, elas têm defeitos naturais, que parecem os olhos e o nariz de uma caveira. Então o Senhor Jesus, ele levou ali até Moriá, ali o local mostrado por Deus. Isaac representa o Senhor Jesus. Quando Isaac foi amarrado e deitado sobre o madeiro,
representa também o Senhor Jesus, quando ele foi fixado no madeiro, colocado ali no altar. O Gólgota se transformou num altar. Jesus foi colocado em cima da lenha, como Isaac também foi. E aqui a gente vê também mais uma coisa, o cordeiro travado pelas pontas, quando Abraão olhou para trás. Aqui tem outra figura, porque o sacrifício era para Isaac. Mas quando Abraão olhou, ao invés de um anjo, ele viu um carneiro, preso pelas pontas. Pegou o carneiro e sacrificou no lugar do seu filho Isaac. Quem é o Cordeiro de Deus, igreja? Jesus. Ele foi preso pelas pontas, pelas mãos e pelos pés. E ali ele foi vazado até que todo o seu sangue saísse do corpo. Toda a água e todo o sangue. Porque o sacrifício aceito por Deus tinha que derramar todo o sangue do cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele derramou o seu sangue. Quando Abraão pegou aquele cordeiro, ele sacrificou no lugar do seu filho Isaac. Aí Isaac passa a representar também cada um de nós. Cada pessoa que deveria morrer lá na cruz. Aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para Barrabás. Aquela cruz era para o pecador. Mas Deus pegou o seu cordeiro e preparou a bênção da provisão. Aquilo que era para nós, o sofrimento que era para nós, Deus preparou o seu Cordeiro Celestial para morrer no nosso lugar. Deus está se agradando do que Abraão e Isaac estão fazendo, porque aqui a oferta de Abraão se identificou com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus está contente, o Senhor, o anjo do Senhor está feliz, quando mandou parar aquilo, não faças mal ao menino. Deus está garantindo para você que se você for fiel, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, se você passar por esse teste, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem à tua vida, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a bênção do livramento, a bênção da provisão. Quando você vive pela fé e passa pelo teste, quando você compreende que está dando para Deus uma coisa que já é dele. Abraão compreendeu isso. Abraão pensou assim: puxa, Deus está me pedindo o Isaac, mas antes eu não tinha o Isaac. E Deus me deu o Isaac. Quer dizer que se eu der o Isaac para Deus, eu estou dando para Deus algo que Deus me deu. Porque eu não tinha Isaac. Se dependesse de mim, eu nunca ia ter o Isaac. Eu só estou devolvendo para Deus o que é dele. Quando a pessoa compreende isso, quando a pessoa oferta com esse espírito, quando ela coloca Deus em primeiro lugar e fala: não estou dando nada para Deus, porque o que eu tenho foi Deus que me deu. Quando a pessoa passa por esta prova, veja o que Deus promete. Deus faz um compromisso com a pessoa. O versículo 15, Gênesis 22:15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Agora você vai entender aquilo que eu tinha falado. Você reparou que Deus não falou só nas estrelas? A primeira visão, Deus falou: Abraão, conta as estrelas aí. Você é pai das alturas, mas o teu nome agora é Abraão, pai de multidões. Para ele ser pai de multidões, ele tem que estar em contato com multidões. Não pode ser uma coisa longe como as estrelas. Agora Deus revela por que mudou o seu nome para Abraão. Olha aqui, ó. Continua sendo inumerável como as estrelas dos céus, mas também como as areias que estão na praia do mar, como os grãos de areia na praia do mar, que não podem ser contados. Agora Abraão tinha uma bênção que não estava mais longe no céu inalcançável. Os grãos de areia na praia do mar, que não dá para contar, Abraão podia pisar. Abraão podia sentir aquela bênção. Não era mais uma coisa só para ele olhar de longe, era uma coisa que ele podia estar em cima agora. E Deus está dizendo: olha, eu juro por mim mesmo. Sabe as pessoas quando falam eu juro por Deus?
Deus, ele não pode jurar por Deus, porque ele é Deus. Ele falou, eu juro por mim mesmo, Abraão, eu vou te abençoar tanto, que não será mais como as estrelas do céu, mas também como as areias que estão na praia do mar. Amado, amada, Deus está te dando esta palavra. Se você fizer aquilo que Ele está te falando, se você colocar Deus em primeiro lugar, aquela bênção que está tão longe, ela vai ficar debaixo do teu pé. Você vai poder sentir que a bênção está aí, em contato com você. Não é mais um sonho, algo distante, mas algo que você pode sentir na tua pele. Deus então confirma a bênção e diz o motivo. Versículo 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Qual é o segredo? Obedecer à voz. E Deus, quando fala, a pessoa sabe que Deus está falando. Quando Deus fala, me dá o teu Isaac. Eu não quero o Ismael, não, eu quero o Isaac. Porque se você me der o teu Isaac, eu juro por mim mesmo, que eu vou te abençoar, vou te multiplicar. Quando a pessoa ouve a voz de Deus e ela obedece, Deus, Ele jura que Ele cumpre isso. E olha que Jesus é contra o juramento. Jesus falou, a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Deus aqui está fazendo um compromisso tão sério, que Ele jura por Ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que Ele para Ele jurar. Ele jura por Ele mesmo que Ele vai cumprir isso, se a pessoa obedecer a sua voz. Veja comigo em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, é Deus falando, hein? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém? Para que Deus vai falar para a pessoa, me dá o teu Isaac? Para que Deus quer o Isaac? Deus é dono de todo ser humano que está na terra. Mesmo aqueles que não aceitaram, não entregaram a sua vida para Jesus, Deus também é dono dessas pessoas por direito de criação. Deus é dono de tudo. Para que Ele quer o Isaac? Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata do mundo. Para que Ele quer o teu Isaac? Isso vai enriquecer Deus em alguma coisa? Nada. Se a pessoa pegasse todos os seus bens e desse, Deus não ia ficar nem um pouquinho mais rico, porque isso já é dele. Toma-me uma bezerra, toma-me uma cabra, toma-me um cordeiro, toma-me uma rolinha, toma-me uma pombinha. Para que Deus quer mais uma cabra, mais uma bezerra? Para que Deus quer mais um cordeiro, mais uma rolinha, mais uma pombinha? Ele é dono de tudo. Quando Deus fala para a pessoa, dá-me o teu Isaac, é só um teste. É um teste para a pessoa. Se a pessoa ouvir a voz de Deus, Ele tem esse concerto com a pessoa. A pessoa faz um concerto com Ele, e Deus faz um concerto com a pessoa. E o concerto da parte de Deus, Ele jura que vai cumprir. Amém, igreja? Se Deus não jurasse, a gente já sabe que Ele iria cumprir. Mas Deus coloca ali o seu próprio nome. Eu juro por mim mesmo que deveras te abençoarei. E grandissimamente te multiplicarei. Deus tem prazer é de dar, não de tirar. Se Abraão tivesse dito não, e ele poderia ter respondido isso. Eu não vou dar o meu Isaac, não. Eu já estou velho, não vou dar não. Eu gosto muito do menino, não vou fazer isso não. Mesmo que Deus esteja mandando. E o homem tem livre-arbítrio para decidir se quer fazer ou não. Abraão, por que ele não disse, não, Deus, eu não vou dar não. Imagina que eu vou matar meu próprio filho. Imagina que eu vou dar o meu filho em sacrifício, em oferta. Isso é imoral. Por que Abraão não discutiu? Porque ele sabia do poder de Deus. Agora ele tinha aprendido a viver pela fé. A pessoa, quando aprende a viver pela fé, ela sabe que Deus não vai propor uma coisa imoral para ela. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que Abraão fez? Qual foi a atitude de Abraão? Deus falou, Abraão, vou destruir aquelas 2 cidades. Vou fazer descer enxofre dos céus. Já estamos indo para lá, para destruir tudo. Aí Abraão lembrou que o Ló, seu sobrinho, morava em Sodoma. E falou, Deus,
O Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O juiz de toda a terra vai cometer tal injustiça? Se lá naquela cidade tiver 100 justos, os 100 justos morrerão por causa de todos os ímpios? O Senhor vai matar o justo com o ímpio? Então o homem tem a capacidade de discernir, de argumentar, de raciocinar. O homem pode dizer, não vou dar o meu Isaac. A mulher pode dizer, eu não vou dar. Hitler tirou tudo dos judeus, 50 anos depois. A riqueza do mundo está novamente nas mãos dos judeus. Os maiores banqueiros são os judeus, os maiores inventores que ganham o prêmio Nobel são os judeus, os maiores cientistas são os judeus, tudo descendentes de Abraão. Por que isso aconteceu? Em tão pouco tempo, em 50 anos, o dinheiro do mundo que havia sido roubado dos judeus, o dinheiro do mundo volta tudo para a mão dos judeus. Os judeus estão todos novamente bem de vida, são grandes empresários, vivem bem. Por que tudo isso? Porque há 4.000 anos aproximadamente, Abraão, o pai da fé, fez uma coisa que abençoou não só a sua vida, mas todos os seus descendentes, a sua semente. E quem prometeu aquilo para Abraão, quem jurou aquilo para Abraão, é alguém que não mente e que vive eternamente. Se você fizer o que Deus está te mandando, a bênção vai vir diretamente para os teus braços. Mas a tua família também vai ser abençoada. Os teus netos serão abençoados. Os teus filhos que não nasceram, os bisnetos que não nasceram, serão abençoados através da tua fé. A bênção que você vai conquistar para esse país vai continuar durante séculos. Se Jesus não voltar, a bênção que você vai conquistar vai dar o que falar por muito tempo. E não há Hitler no mundo, e não há demônio no mundo, que poderá tirar da tua vida e dos teus descendentes, da tua família, aquilo que o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, está entregando nas tuas mãos. Ninguém poderá tirar de você. É uma conquista. Deus, Ele jura que Ele vai fazer. Você tem que ter um concerto com Deus. Um compromisso com Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para o Senhor Jesus, você vai ter que entregar agora. E quando você entrega a tua vida para Jesus, você se torna filho de Abraão, porque você vai fazer isso pela fé, e Abraão foi o pai da fé. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, eu só vou ler mais esta passagem, porque diz respeito a você se tornar filho de Abraão, filho de Deus, filho da fé. Aos Gálatas, capítulo 3, verso 29, diz assim: E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A bênção de Deus não vale só para os judeus. Quando alguém aceita Cristo, entrega a sua vida para Cristo, essa pessoa se torna filho de Abraão, se torna parte dos descendentes de Abraão e passa a ter direito às heranças de Abraão. Toda essa riqueza que Deus prometeu para Abraão, a pessoa passa a ter direito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A herança de Abraão está na terra. Não foi tirada. E só tem direito à herança de Abraão quem for herdeiro de Abraão. E só pode ser herdeiro de Abraão se a pessoa for de Cristo. E a pessoa só pode ser de Cristo se entregar a sua vida para Ele. Então você é rápido e objetivo. Este é o segredo. A riqueza de Abraão está na terra. Nem Hitler, nem o diabo pode tirar isso dos descendentes de Abraão. E quem entrega a vida para Cristo e se torna de Cristo, se torna descendente de Abraão e passa a ter direito à herança de Abraão. Se você quer continuar na miséria, vivendo mal,
sofrendo, padecendo, uma vida infrutífera no deserto. Então não faça nada. Mas se você quer ser de Cristo, e quer ser herdeiro de Abraão, e quer ter direito a esta herança, ser filho de Abraão, descendente de Abraão, então você tem que entregar sua vida para Cristo. E Deus ele vai começar a te abençoar. Deus vai falar muito com você. Então quantas pessoas aqui, nesta noite, querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, crendo que a única maneira de você se tornar filho de Deus é você entregando a sua vida para Jesus? Quantas pessoas querem fazer isso agora? Faz um sinal assim com a mão. Fala, eu quero entregar minha vida no altar. Ergue mais alto a tua mão, eu quero ver a tua mão. Isso. Cada pessoa que ergueu a mão, agora sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá. Vem aqui no altar de Deus. Vem para cá. Vem para cá. Isso. Vem chegando, vem chegando. Agora você que está com uma fé assim, que não é uma fé que precisa ser consertada com Deus. Você precisa de conserto com Deus. Pastor, a minha fé tem momentos que ela não aguenta. Minha fé é muito fraquinha, pastor. Eu sei aquilo que eu não posso fazer de errado, mas eu acabo fazendo porque eu não tenho firmeza. Às vezes, pastor, eu sei que eu não podia falar tal palavra ou tal palavrão, e na hora da raiva eu falo. A minha fé não está bem não, é fraca. Eu preciso de conserto com Deus. Eu preciso de compromisso com Deus. Eu preciso até que Deus me conserte também, pastor. Eu sei que Deus não quer que eu entre num bingo, numa loteria, mas a minha fé não me mantém firme, eu acabo entrando, depois eu saio de lá triste, perdi dinheiro, não ganhei nada, e sei que entristeci o Espírito Santo. Então você precisa se consertar com Deus. Você precisa ter compromisso com Deus. Você que sente que não está sendo legal, a tua fé não está legal. Sabe, você ainda não saiu da Babilônia. Pastor, eu sei que eu não posso fumar. E quando eu fumo, dói o meu coração. O Espírito Santo me mostra isso. E eu queria, pastor, que a minha fé fosse perfeita. Eu queria me consertar com Deus. Pastor, eu sei que eu não devo beber, mas às vezes eu não entro num bar e bebo. E eu saio de lá arrasado, triste, vazio, porque a minha fé não está legal. Eu quero me consertar com Deus. Se você sente isso, então não fique no seu lugar não, porque nós vamos orar agora. Se você quer se consertar com Deus, quer ter compromisso com Deus, quer ter a tua vida consertada, então não fica onde você está. Vem aqui para frente agora, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Isso, venha, vem. Olha quanta gente que Deus hoje está trabalhando. Deus está mudando a sua fé. Deus está te aperfeiçoando. Ele trabalhou 25 anos na vida de Abraão, até dar uma bênção, aquela que Abraão mais queria. Mas para dar aquela bênção, Deus teve que aperfeiçoar muito Abraão. Deus vai te aperfeiçoar também. Amém? Dobre o teu joelho comigo aqui. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore, mas ore com fé. Tudo tem que ser pela fé. Abraão foi o primeiro homem a acreditar no Deus invisível, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Você está se tornando agora descendente de Abraão, porque você não está vendo Deus e está crendo. Você está se tornando filho da fé, descendente de Abraão. E como você está entregando a tua vida para Jesus, você sendo de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro de Abraão.
Você tem direito à herança, a riqueza de Abraão está na terra. Deus jurou por Ele mesmo: eu vou fazer isso, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. A terra é minha, tudo me pertence, a tua vida me pertence, mas obrigado por entregá-la aqui no meu altar. Deus está dizendo: obrigado por entregar a tua vida no meu altar. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e eu desejo tanto fazer a tua vontade. Eu reconheço que a minha fé não é perfeita, mas mesmo assim ela me trouxe aqui na frente e fez com que eu dobrasse os meus joelhos para te pedir conserto, para te pedir perdão, para fazer compromisso e para declarar pela fé: o Senhor é o meu Deus, o teu Filho Jesus é o meu único Salvador, e eu quero aprender a fazer a tua vontade. Aperfeiçoa, Senhor, o meu caráter, a minha personalidade. Tira de mim o que não te agrada. Purifica os meus olhos, os meus lábios, a minha boca, as minhas mãos. Muda até a maneira de eu falar, mas me aperfeiçoa, porque eu quero aprender a viver pela fé. Eu quero, meu Deus, fazer a tua vontade, obedecer a tua voz e viver na tua bênção. Por isso, meu Pai, confirme agora o meu gesto de fé. Eis aqui a minha vida no teu altar. Eis aqui a minha oração, pedindo ao Senhor que confirme, que registre o meu nome no livro da vida e me dê uma certidão declarando que eu te pertenço, que eu sou de Cristo, que eu sou tua propriedade, que eu faço parte do teu povo aqui na terra. Meu Pai querido, chama agora aquelas bênçãos que o Senhor tem reservado para a minha vida, porque eu creio que ali no Monte Calvário o Senhor me deu a bênção da provisão. Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à paz, eu tenho direito ao amor, eu tenho direito à alegria de viver, eu tenho direito à prosperidade, porque tudo isso o teu Filho Jesus já proveu pela minha vida no Monte Calvário. Pai Santo, Deus querido, confirme agora que eu faço parte do teu povo, que eu também sou do Senhor Jesus e descendente de Abraão e herdeiro das tuas promessas. Em nome de Jesus, assim seja. Continue em espírito. Eu vou orar por você, a igreja também. Estende as mãos na direção dessas vidas, igreja. Senhor Deus, quanto nós devemos a Abraão. Cristãos, muçulmanos e judeus, todos nós somos filhos da fé de Abraão. Ah, meu Deus, que bom que aquele homem fez o que o Senhor mandou, porque hoje nós estamos aqui e estamos nos tornando descendentes de Abraão, herdeiros daquela promessa que o Senhor fez a Abraão, que o Senhor jurou para ele e para a descendência dele. Meu Deus, tudo que o Senhor prometeu ali no Monte Moriá, e o Senhor confirmou depois no Monte Calvário. Ah, meu Deus, tudo aquilo é nosso. Nós tomamos posse.
Por isso estas vidas têm direito à prosperidade, à saúde, à paz, a uma vida abundante de verdade, a uma vida transformada. Faz isso, meu Deus. Ergue esta pessoa a partir de hoje. Faz desta vida uma bênção para a glória do teu nome. Faz dessa pessoa uma vida vitoriosa. E a bênção que ela está recebendo agora vai alcançar não somente ela, mas toda a sua casa, toda a sua parentela, toda a sua vizinhança, todo o seu bairro, a sua cidade, este país e o mundo, meu Deus. Confirme a bênção agora, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Amém. Agora, pela fé, se levante do teu lugar. Diga: eu sou descendente de Abraão, porque eu sou do Senhor Jesus. O meu nome está registrado no livro da vida, e eu tenho direito a todas as promessas que Deus jurou a Abraão e aos seus descendentes. Eu tomo posse em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém? Você crê? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.